Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre melanoma e a gente vai discutir tratamentos adjuvantes em melanoma. Esse é um tema bastante importante para a prova e para a vida e é importante que a gente faça uma revisão sobre esse assunto. A gente tem duas questões, uma questão de 2019 e uma questão de 2022. Vamos dar uma olhada na questão de 2019? É uma questão que fala sobre o tratamento adjuvante dos pacientes com melanoma de alto risco, assinale a alternativa correta. E aí, o que a gente precisa lembrar de melanoma de alto risco é que os pacientes que têm recomendação de tratamento adjuvante são os pacientes que têm melanoma 2B, 2C, a partir da apresentação dos dados de pembrolizumab adjuvante para essa população com ganho de sobrevida livre de recorrência. Então, pembrolizumab se torna uma opção de tratamento adjuvante para os pacientes com melanoma 2B e 2C, e nos pacientes que são 3 ou 4, as principais opções que a diretriz nos coloca é nivo ou pembro por 1 ano, ou nos pacientes que são BRAF mutados, a combinação de dabrafenib contra metinib. Lembrar que sempre é uma opção ensaio clínico para essa população, e radioterapia era uma opção de tratamento adjuvante muito utilizada no passado, mas que vem caindo cada vez mais em desuso nos dias atuais. Então, essa é a recomendação atual da diretriz da SBOC, que a gente vai ver então as alternativas da questão de 2019. Letra A. Mesmo com resultados de estudos com agente anti-PD1 e inibidor de BRAF/MEK no contexto adjuvante, o interferon permanece como alternativa padrão. Então, os primeiros estudos de adjuvância foram conduzidos com interferon, você tinha ali um ganho e você utilizava de fato interferon no tratamento dessa população, mas quem já utilizou interferon sabe que é extremamente tóxico, e quando eu estou falando de um tratamento adjuvante, oferecer toxicidade para o paciente é muito ruim. Então, interferon não é o tratamento padrão adjuvante, a diretriz inclusive nem coloca como uma opção terapêutica, portanto, letra A incorreta. Letra B. Estudo randomizado, apesar de carência de dados maduros de sobrevida global, o uso de anti-PD1 no contexto adjuvante resultou em redução do risco de recidiva quando comparado a Dabra e Tran. Então, essa é uma questão pungente, né? Nos pacientes que são BRAF mutados, será que a gente deve fazer inibidor de BRAF/MEK ou a gente deve fazer imunoterapia adjuvante para essa população? E nunca existiu um estudo cabeça a cabeça comparando as duas alternativas terapêuticas. As terapias são sempre comparadas ou com ipilimumab ou com interferon. Então, está incorreto. A gente não pode falar que realizar imunoterapia é superior a realizar inibidor de BRAF/MEK adjuvante para essa população. Letra C. O uso de dabrafenib contra metinib no contexto adjuvante demonstrou ganho de sobrevida livre de recorrência para pacientes com doença estadio 3 a 4 ressecados. E aqui está o erro. O estudo de dabra e tran adjuvante incluiu pacientes 3A com doença linfonodal maior do que 1 milímetro até 3C, mas não incluiu os pacientes 4 ressecados. Então, isso caracteriza o erro aqui da letra C. Letra D. Apesar do impacto de sobrevida livre de recorrência, não há dados até o momento que comprovem qualquer ganho de sobrevida global como resultado do uso dos agentes anti-PD1 no contexto adjuvante. Em 2019 isso era verdade. Nos dias atuais, a gente já vê uma tendência muito forte de ganho de sobrevida global com a combinação de inibidor de BRAF/MEK, e a gente espera ter também um ganho de sobrevida global com a utilização de imunoterapia, mas aquela ocasião essa alternativa de fato estava correta, um ganho expressivo em redução da recorrência, mas ainda sem ganho robusto de sobrevida global. E letra E, o uso de interferon peglado ainda deve ser considerado em pacientes com tumor primário não ulcerado, envolvimento linfonodal de grande volume. Como a gente viu, o interferon não é colocado como uma alternativa adjuvante em melanoma pela diretriz de 2023. Então, o interferon acaba ficando como passado ou presente para quem não tem acesso à imunoterapia adjuvante ou para inibidor de BRAF/MEK adjuvante. Portanto, o gabarito da questão foi a letra D, mostrando aí a ausência de dados sobre vida global nessa população. A próxima questão que a gente teve foi uma questão do ano passado, uma questão relativamente difícil, porque ela abordou um detalhe, então você precisava ter atenção. Vamos dar uma olhada na questão.
era uma mulher de 48 anos que tinha psoríase limitada nos cotovelos e nos joelhos, que tem o aparecimento de uma lesão escurecida na panturrilha, que biopsiou e era um melanoma extensivo superficial de crescimento vertical, com Breslow de 1,8 e 2 mitoses por milímetro cúbico, sem ulceração, sem microsatelitose, sem regressão, invasão angiolinfática e perineural ausentes, foi ressecado com margens livres, a menor margem era de 1 milímetro, e aí ela foi para uma ampliação de margens de uma pesquisa de linfonodo sentinela, e o que mostrou é que não tinha neoplasia residual na ampliação, porém, tinha envolvimento do linfonodo sentinela na cadeia inguinal por melanoma, na maior dimensão por 0,6 milímetros, sem extensão extracapsular, e ela veio com BRAF mutado V600E. Então, a questão pergunta as opções de tratamento adjuvante para essa população. Então, ela é uma paciente com melanoma com envolvimento linfonodal, então ela é um estadiamento clínico 3A, mas o que ela tem é um acometimento linfonodal inferior a 1 milímetro. Ela tem um acometimento linfonodal de 0,6 milímetros. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. A combinação de vemurafenib com cobimetinib por 12 meses é uma alternativa nesse cenário e resultou em ganho de sobrevida livre de recorrência quando comparado a placebo. Isso não é verdade. Vemurafenib e cobimetinib foi estudado no cenário da doença avançada e ainda não é uma opção válida fora de ensaio clínico para tratamento adjuvante. Adjuvante, a gente tem Dabra e Tran. Letra B. O histórico de psoríase configura uma contraindicação ao uso do agente anti-PD1 no contexto adjuvante. A combinação de Dabra e Tran está indicada. Você vai ter que individualizar. Psoríase é uma doença autoimune. Então, a presença de doenças autoimunes é uma contraindicação, pelo menos relativa à utilização de imunoterapia, mas você vai ter que individualizar caso a caso. Então, você poderia discutir isso, só que ele coloca que Dabra e Tran estariam indicados, e aí aqui que está a grande questão. Letra C. Essa paciente não foi contemplada nos estudos clínicos que definiu o padrão atual de tratamento adjuvante do melanoma e a conduta recomendada é expectante. Então, esse era o gabarito da questão, e o gabarito da questão é baseado nessa frase aqui da diretriz. Os pacientes com estadiamento clínico 3A, com envolvimento linfonodal e depósito de melanoma no linfonodo inferior a 1 milímetro, não foram incluídos nos estudos. Ela tinha um depósito no melanoma de 0,6 no linfonodo de melanoma. Então, ela tem um depósito inferior a 1 milímetro, portanto, ela não foi incluída nos estudos clínicos e, by the book, a recomendação formal para ela seria expectante. Agora, a gente tem os dados do estadiamento clínico 2B e C, então a gente poderia extrapolar esses dados. Mas, de fato, essa é uma lacuna e, por isso, a alternativa C fica correta. Ela não foi contemplada nos estudos e a gente poderia, portanto, oferecer conduta expectante para ela. E letra D, no estudo SWOG 1404, o uso de pembro por 1 ano resultou em ganho de sobrevida livre de recorrência e sobrevida global quando comparado a ipilimumab ou interferon em altas doses, e a gente ainda não tem esses dados de sobrevida global. Então, o gabarito da questão foi a letra C. A paciente não foi incluída nos estudos clínicos, portanto, a gente deveria oferecer para ela conduta expectante. Questão um pouquinho mais difícil, mas que daria para responder se você estivesse atento aí aos dados da diretriz. Era isso que eu queria discutir com vocês hoje e a gente se vê novamente amanhã.